Olá, youtubianos de plantão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lachader, Livros que eu li. E hoje as reflexões são sobre o livro que tem 100 anos, um livro escrito por Napoleon Hill, mais esperto do que o diabo. Um livro que vai tratar sobre fracasso e êxito e sucesso. Será que a relação do homem com, entre aspas, o diabo resulta em ações de fracasso ou de sucesso nas ações humanas? É o que veremos através das reflexões deste livro. Então, como eu disse, é um livro que relaciona a questão do fracasso com o sucesso na vida humana. Napoleon Hill decide traçar essas vertentes de guerras, do contexto em que ele vive, para elucidar alguns pontos sobre o que é uma pessoa que não tem êxito na vida. E, a partir de sua criatividade, constrói uma figura chamada diabo. Essa figura, ele vai entrevistar o diabo. E essa figura, não importa se o diabo tem chifres, se ele usa roupa vermelha, se ele está queimando no fogo, ou suas vestes, não importa isso. Nós vamos ver durante a conversa sobre esse livro de que ele está muito mais próximo do que nós imaginamos. Que o medo, quem não tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo de ter uma tempestade, cair um raio sobre mim, estar no trânsito e sofrer um acidente, não conseguir pagar as contas por causa que não tem dinheiro. Qual é o seu medo? Todos têm um medo. O medo toma conta das pessoas frente às transformações dinâmicas que o mundo impõe à sociedade, que o mundo exige. E exige até, de certa forma, de uma forma muito maldosa, porque essas transformações do mundo exigem que nós estejamos em constante mudança. Desde um carro, a mídia exige que troquemos de carro a todo instante, de que o celular não pode ter mais de 6 meses, porque fica obsoleto. Os próprios aplicativos, quando a gente atualiza no celular, impulsiona essa necessidade de mudança a todo instante. Então, é natural que o medo assole o homem. Mas, quando esse medo faz com que o homem, ou a mulher, a humanidade, enfim, se afasta de si mesmo, na construção de mundos ilusórios, que dá ensejo às crenças limitantes, e que muda, influencia a maneira de nós pensarmos sobre a vida, sobre a realidade. Então essas crenças que nos prejudicam, elas se tornam muito mais aliados do diabo do que a própria figura do diabo que nós vamos ver no texto, que não há uma visão circunscrita, uma personificação do diabo, que nós vamos ver mais adiante aonde ele está então, se não é essa visão antropomórfica, né? Essa visão, a figura de uma pessoa. As pessoas são vingativas, têm raiva, e a essa semelhança se construiu uma visão do diabo dessa forma. Mas são uma criação
que nós vamos refletir, que não é uma criação bem entendida, há nuances sobre o diabo que nós precisamos refletir, que Napoleon Hill traz para que nós possamos discutir. Então, a importância da mente é fundamental aqui nesse livro, porque é ela que cria as crenças, é ela que faz com que vejamos o mundo de maneira peculiar. Nós temos 5 sentidos principais do corpo humano, como visão, audição, fala, de que traça a maneira de nós interpretarmos o mundo à nossa volta, a maneira que nós tomamos decisões. Mas há algo além do que essas 5 principais sentidos humanos. Napoleon Hill traz em discussão o 6º sentido. Embora nós sabemos que existem mais do que 5 sentidos principais, de acordo com a neurociência. Mas, de acordo com a ótica de Napoleon Hill, ele traz o terceiro sentido, que é a fé, que vai além dos sentidos físicos. A fé, não uma fé num sentido religioso e dogmático, mas a fé no sentido de acreditar, de esperançar, de ter esperança em algo. Lembramos Thomas Edison, quando construiu a lâmpada, ou melhor, tentou aproximadamente 1000 materiais para descobrir a lâmpada incandescente, descobrir o elemento tungstênio, que era o elemento mais apropriado para que quando passasse a corrente elétrica, ele gerasse uma luminosidade. Ele passou por diversos fracassos até chegar nesse elemento. As pessoas diziam para ele, você é um fracassado. E Thomas Edison, então, dizia que ele não era um fracassado, e sim, ele apenas tinha descoberto mais uma maneira de como não fazer a lâmpada. Então, ele enfrentou os seus medos, buscou, através dos fracassos, aprender e ter sucesso, porque até pouco tempo se usava as lâmpadas de Edison. Agora nós temos vários outros tipos de lâmpada com a tecnologia, mas vejam que Edison utilizou-se do fracasso para crescer como indivíduo. E tanto é que nós nos lembramos dele, a física lembra dele, a sociedade, o mundo, enfim, lembram dele como alguém que não foi fracassado. Para aquele que observa e não faz nada, é muito fácil criticar. É muito fácil aquele que não tenta fazer melhor criticar. Mas Edison escolheu fazer melhor. Então, essa é a primeira abordagem, a primeira parte aqui sobre esse livro. Nós continuaremos sobre as reflexões do livro e nós vamos ir para a entrevista. Nós iremos fazer aqui uma entrevista do diabo. Então, não perca essa entrevista, que vai ser muito interessante. Ative o sininho, se inscreva no canal. Forte abraço e até mais.